Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé. Esse programa que você já conhece, esse programa que tem essa intenção de colocar você na nossa sala de estar para conversarmos sobre uma coisa tão importante e que muitas vezes tão esquecida. Deus caminha conosco. Alguém que é considerado gente de fé é aquele que toca nos passos de Deus, não tanto no que Deus pode fazer, porque nós sabemos que Deus pode fazer tudo, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas alguém que é considerado gente de fé é aquele que mesmo quando parece que Deus não está fazendo nada, mas sente este Deus caminhando conosco. E hoje nós temos a alegria de trazer um casal. Eles vão trazer um testemunho de um milagre, mas muito mais do que o milagre deste Deus que caminhou com ele. Com muita alegria que quero receber Ronaldo e Sônia. Bem-vindos. Vocês já trouxe essa primícia, dizendo que vocês têm um milagre para contar. O que aconteceu? Quem que foi este agraciado por Deus de receber este milagre? Eu fui agraciado, Padre, pela imensa misericórdia, infinita misericórdia de Deus para comigo e para com todas aquelas pessoas que rezaram pela minha recuperação durante o período que eu estive internado na UTI do Frei Galvão, durante 22 dias em coma. Certo. Mas antes de nós entrarmos propriamente no que houve, porque você já disse, 22 dias na UTI, né, internado, por graça da oração de um povo que crê, né, porque uma vez você internado na UTI, você estava em coma, não tinha como rezar, você nem sabia o que estava acontecendo. Mas quem são vocês? Vocês são casados? De onde vocês são? Como é que é a vida? Me conte um pouquinho de quem é vocês. Sônia. Boa noite, Padre. É um prazer estarmos aqui testemunhando esse milagre na vida do Ronaldo. Meu nome é Sônia, como o senhor já falou aí, meu nome é Sônia, sou natural de Cruzeiro. Atualmente moro aqui em Cachoeiro Paulista desde quando nos casamos. Né? Estamos casados há 13 anos e eu conheço a Canção Nova já há muito tempo, né? Sou amiga da Canção Nova desde o Rebanhão lá em Cruzeiro. E desde lá a gente vem acompanhando a Canção Nova. Depois que eu me casei, né, eu me tornei sócia da Canção Nova através do Ronaldo. Ele veio trabalhar aqui, né? E aí eu aprendi a conhecer mais ainda a comunidade. E hoje eu posso dizer que a comunidade, a família Canção Nova já faz parte da nossa vida. Que bom. E você, Ronaldo? Ela disse que você veio trabalhar aqui. Você trabalha aqui? Não? Como é que é isso? Na verdade, eu trabalhei aqui como policial militar ambiental. Sim. Né? Nós começamos em 99, uma parceria com a Canção Nova, no programa Preservação Ambiental, e desde então todas as gravações, eu que saía com o Marcelo e com os outros membros da comunidade que fizeram parte do programa durante todo esse tempo que ele existe, né? E vim trabalhar aqui através da Polícia Militar Ambiental, em parceria com a Canção Nova. Então, aqueles telespectadores que são amantes do preservação ambiental, eles têm o seu rosto muito familiar. Isso, com certeza. Mas como é que está hoje? Você está nativa da Polícia Ambiental? Não? Não, eu me aposentei fazem 2 anos. 2 anos que eu estou aposentado. Até 2011, eu saía nas gravações com o Marcelo Chaves, foi quando eu contraí a meningite. Aí, desde então, fui afastado das gravações do programa e da fiscalização ambiental, no trabalho de fiscalização que a Polícia Ambiental realiza aqui no estado de São Paulo. Entendi. Esse trabalho, até para nós, antes de entrarmos propriamente dito, esse trabalho de preservação, de proteção, é algo que exige uma fiscalização, uma coisa muito grande, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ou é uma coisa um pouco mais tranquila? Exige uma fiscalização muito grande, mas a Polícia Militar Ambiental, em parceria com a Canção Nova, estava investindo na educação ambiental, né, no sentido de conscientizar as pessoas para estar preservando a natureza, o meio ambiente onde ela vive, né?
para que as futuras gerações possam usufruir daquilo que nós temos hoje ainda, né? Porque justamente eu quis tocar nesse assunto, porque algumas pessoas nos perguntam, a Canção Nova é um sistema de comunicação que evangeliza. Então, o que tem a ver um programa, por exemplo, como preservação ambiental, né? E a resposta veio até agora do Papa Francisco, que escreve uma encíclica, né? Um documento falando justamente sobre essa preservação da nossa casa comum. Então, a educação, como você bem disse, a formação de cuidar bem do criado, né? Da criação de Deus, também é evangelização, né? Então, o trabalho do preservação ambiental que você esteve durante de 99 a 2011, foram 12 anos, né? Então foi um trabalho de evangelização. Com certeza. Né? Mas você teve essa enfermidade, né? Você já disse que foi meningite, mas eu quero falar com a sua esposa, porque você viveu, você ficou esse tempo todo, né? Você vai explicar ali todas as coisas, mas para você, como é que foi, Sônia, essa experiência de saber que o seu marido está doente, de receber a notícia, de ver a gravidade, como é que foi? Ele passou mal? Como é que foi esse processo todo até que ele chegasse ao estado de ir para a UTI, passar o tempo que ele passou? Foi muito difícil, padre, porque foi uma coisa tão inusitada que a gente não esperava. Era um final de semana comum, né? Nós estávamos até no domingo acompanhando a canonização de João Paulo II. E o Ronaldo estava reclamando um pouquinho de dor na perna, estava um pouquinho de dor de cabeça. E pelo sintoma que ele estava sentindo, parecia que era uma dengue, porque estava tendo um surto de dengue na época, né? No ano de 2011, em maio de 2011. Então, no dia 1º, né, ele começou a sentir essas dores. E tudo parecia que era uma dengue. Aí nós resolvemos na segunda-feira, né, que ele falou, vamos fazer uma coleta de sangue e vamos confirmar se é dengue pelo sintoma, né? Quais eram esses sintomas? Até para que as pessoas também... Ele estava com dor na perna, um pouquinho com dor na perna, um pouquinho de dor de cabeça. Parecia até um resfriado do que uma dengue. Mas, como tinha gente na família que havia tido dengue e falar que o sintoma era o mesmo, né? Nós começamos a suspeitar que seria uma dengue. Isso foi de um dia para o outro? De um dia para o outro. Sábado ele estava assim também um pouquinho, no domingo piorou um pouquinho. E na segunda-feira, nós, né, assim que acordamos, ele resolveu fazer o exame de sangue. E eu saí com ele, nem fui trabalhar, já fui acompanhá-lo no laboratório. Fez o exame, a coleta. Nós resolvemos passar no Padre Pio, porque era muito cedo ainda, era por volta de 8 horas da manhã, então era muito cedo. Nós resolvemos passar lá. E lá ele ficou em observação. Aí o doutor Antônio foi acompanhando, mas acho que ele foi desconfiando de alguma coisa do quadro dele. Aí ele pediu que eu buscasse o exame de sangue dele no laboratório. E eu fui, trouxe o exame para o doutor Antônio ver. O Padre Pio que você fala, o posto Padre Pio aqui mesmo, né? Daqui mesmo, da Canção Nova. Aí eu trouxe o exame para ele. Quando ele abriu o exame, ele disse que tinha uma infecção avançando assustadoramente e que ele não sabia o que era. Aí ele até me perguntou se eu poderia levá-lo para um hospital com recurso fora daqui. E de imediato eu pensei já em Guará, né, no Hospital Frei Galvão. Meu irmão morava lá. Eu pedi que meu irmão viesse buscar a gente até com urgência, mas não deu tempo. Eu não cheguei nem a ver meu irmão no posto Padre Pio. Entendi. Porque a equipe ali com o Dr. Antônio Tiburcio já chamaram a ambulância aqui da Santa Casa, né, da cidade aqui de Cachoeira, e levaram ele para a Santa Casa. E ele me disse que ele precisava passar pelos primeiros socorros. E quando ele chegou, deu entrada aqui na Santa Casa de Cachoeira, o Ronaldo já começou a passar muito mal. Ele já teve uma parada cardíaca, eles já me tiraram de perto dele, entubaram ele, já ficou todo aparelhado ali. E foi aquela segunda-feira complicada o dia todo, porque mais tarde eles começaram a achar que ele estava com uma dengue hemorrágica, porque no corpo dele começou a surgir manchas. Entendi. E o médico até me chamou, né, e pediu para que olhasse se ele já estava com aquilo na pele. Falei, não, ele saiu de casa, não tinha mancha, não tinha nada. E como era doença, meningite, a gente não sabia ainda, todo mundo ficou assustado, né? Mas Deus foi tão providente, padre, que na Santa Casa havia 2 médicos nesse dia. Um que era anestesista
e o outro também estava com um filho internado em São Paulo, que estava com meningite. Então o médico suspeitou que poderia ser uma meningite, né? Aí eles escolheram o líquido da coluna dele, aí confirmou que era meningite. Ronaldo, neste momento, você ainda estava lúcido. Sim. Né? Mas quais eram os sintomas? O que você sentia neste tempo? Dores? Como é que foi? Enquanto estava esse sai do posto, vai para a Santa Casa, né? Como é que você estava naquele momento? Eu estava sentindo um pouco de dor de cabeça, dor nas pernas e um cansaço. Sim. Um cansaço que foi aumentando. Eu me lembro que me colocaram na ambulância aqui no posto médico Padre Pio, e a hora que chegou na Santa Casa, que abriu a portinhola da ambulância, daí eu apaguei, não me lembro de mais nada. Quando chegou na Santa Casa, Isso. foi justamente na hora da parada cardíaca? Na hora da parada. E aí, como é que se deu depois? Porque para ser uma doença tão grave como foi, por mais que aqui Santa Casa tenha, digamos assim, os primeiros socorros, mas não tem todo este recurso. Como é que foi então esse? Então, até os amigos da polícia mesmo já tinham arrumado para ele para São Paulo. Tinha vários lugares que ele poderia sair, mas ele estava tão mal, muito mal, que ele não poderia sair aqui da Santa Casa. E quando foi bem mais tarde, lá pelas 4 horas mais ou menos, que até nós conversamos com o Marcelo, né, com o Marcelo Chaves, daqui da Canção Nova, que nós contamos para ele o estado que o Ronaldo estava. Ele precisava de uma UTI, uma ambulância para levá-lo para outro lugar. E aí o Marcelo ainda conseguiu a UTI, né, daqui da Canção Nova mesmo. E quando foi mais ou menos lá pelas 5h30 da tarde que o Ronaldo deu uma melhora. E aí que nós conseguimos transferi-lo para Guará. Mesmo assim, ele teve a segunda parada antes de sair daqui de Cachoeira. Você falou do Marcelo Chaves, o Marcelo Chaves quer falar agora com vocês. Bom, o Oliveira, ele teve uma meningite meningocócita. E eu fui informado em um certo dia aqui na Canção Nova, logo de manhã cedo, que ele estava com essa enfermidade. Tudo aconteceu de forma muito rápida. Pelo que os familiares deles me contaram, ele passou mal na casa dele logo de manhã cedo. E da manhã até a hora do almoço, o quadro dele evoluiu muito, muito, muito mesmo. Ao ponto de ligarem aqui na Canção Nova, ligaram para mim, pedindo uma certa urgência se era possível a liberação da nossa ambulância para intervir nessa situação. E aí eu busquei as autoridades, expliquei a situação, nosso posto médico foi super compreensivo com tudo aquilo que estava acontecendo. E de bate-pronto, a nossa ambulância foi liberada, eu estava até junto também nesse momento, para que pudéssemos pegar o Oliveira, né, como eu gosto de chamar, o Ronaldo, que é um grande amigo, aqui na Santa Casa de Cachoeira Paulista e levar para Guaratinguetá, porque o quadro dele era um quadro muito, muito grave. E desde o momento onde eles ligaram até o ponto que eu o vi, participei da remoção dele junto à Santa Casa, eu me assustei muito, porque eu não imaginava como ele estava. Eu só fui informado que o quadro dele era grave, que ele estava com essa meningite meningocócita, mas quando eu cheguei e eu o vi na Santa Casa, eu me assustei muito, porque a pessoa que eu vi ali, para mim, não era o Ronaldo, não era o Oliveira. Era um corpo já totalmente debilitado, um corpo totalmente manchado, ele entubado, e daquele ponto em diante eu não tive mais contato com ele. Foi quando ele foi enviado, se não me engano, para Guaratinguetá, se não me recordo, se não me falha a memória, e ali ele já ficou praticamente entubado, em coma por vários dias, e aqui em Cachoeira Paulista a gente fez um grande movimento, uma grande intercessão, para que Deus realmente pudesse intervir naquela situação. Ele agiu de duas maneiras, né? Ele teve esse primeiro contato, digamos assim, onde prestou um serviço, mas também movimentou toda uma corrente de oração a partir daquele momento. Mas, naquele momento, Sônia, e os médicos? O que eles disseram para você a partir do momento em que, feitos os exames, constatados a meningite, o que nessa hora você já estava em coma, né? O que eles falavam? Quais eram as perspectivas que os médicos davam do Ronaldo? Então, quando ele saiu aqui da Santa Casa de Cachoeira, os médicos já haviam conversado comigo, né? Já falaram que já tinham feito tudo que poderia ser feito, que não tinha mais nada para fazer por ele. Quando ele foi removido para Guará,
e que ele foi recebido lá também à tarde. Ele teve uma outra parada lá também à noite, né? Uma parada cardiorrespiratória à noite. E o médico também me procurou quando eu fui na terça-feira já visitá-lo, que ele ficou no quarto isolado, né? Aí na terça-feira, no horário da visita, que era umas 3h30, quando eu fui visitá-lo e saí da visita para conversar com o médico já também falou para mim que só estava esperando ele entrar em óbito, porque estava tudo parado, os órgãos vitais, só estava o coração funcionando, mesmo assim depois de 3 paradas. Então, ele falou que precisava funcionar rins, pulmão, tudo, e tudo estava parado. Já estava tudo parado. Tudo parado. Então, ele me disse que só estava aguardando o momento dele entrar em óbito. Porque na terça-feira, quando eu fui visitá-la, como o Marcelo falou ali, não era o Ronaldo que a gente conhecia, estava um Ronaldo completamente diferente. Né? Quando eu fui lá, ele estava todo aparelhado, no quarto isolado, eu não podia tocar nele. Né? Entrei com as roupas também preparadas para visitá-lo. Estava todo inchado, muito vermelho, muito manchado, como ele falou, que a doença avançou muito rapidamente. Sim. Então, quando eu saí mesmo de desespero já. E o médico também já me falou logo que eles só estavam aguardando o momento do óbito. Então, foi muito triste, muito doloroso nessa terça-feira. Porque a meningite ela tem 2 tipos, né? Ela tem a bacteriana e ela tem a viral. Qual que era? É a bacteriana. A bacteriana, né? Que é justamente a mais... Ou seja, não era algo que estava no ar, né? Não era uma epidemia de meningite, que a epidemia de meningite é a viral, né? Mas é a bacteriana que você pode pegar em qualquer coisa, né? Não se sabe, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas, Ronaldo, depois, você está aqui hoje contando a história, graças a Deus, né? Mas nós vamos entrar depois um pouco mais a fundo. Mas como foi para você saber o que aconteceu para você? Como é que, depois que você voltou do coma, né, depois dos 22 dias, como é que, ao contarem para você o que você tinha quase ido, como é que foi para você voltar? Olha, padre, eu voltei depois de 22 dias em coma. Eu olhei no hospital, não sabia o que estava fazendo ali. Fiquei totalmente perdido, né? Depois que os médicos vieram conversando comigo, trouxeram a minha esposa e meu irmão para conversar comigo, perguntaram se eu conhecia eles, né? Eu falei, sim, essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu irmão. Eles já estavam testando para ver se eu tinha algumas sequelas da meningite. Que tinha esse risco também. Tinha esse risco, né? Tinha o risco de não falar, de não enxergar, de não andar. Né? Aí as únicas sequelas que eu tenho são as manchas das feridas, só. No mais, graças a Deus, não tive sequela nenhuma. E depois que eu tive consciência da doença que eu tive, é que eu senti o infinito amor de Deus para comigo, entendeu? E para com as pessoas que rezaram por mim. Pelo Marcelo Chaves, que fez essa corrente de oração através da Canção Nova, através da intercessão do Santo Padre João Paulo II e de Padre Pio. As pessoas perguntam se eu me lembro de alguma coisa durante o estado de coma. Sim. A única coisa que eu me lembro durante o estado que eu estive em coma é do Padre Pio e algumas irmãs curando da minha ferida, só isso. Não me lembro de essa experiência você viveu? Vivi durante o coma. Isso. E que você também não entendia o que estava acontecendo. Não entendi. E que foi justamente no dia da canonização de João Paulo II. Então, nós podemos dizer que, claro, para São João Paulo II ser santo, é claro que teve todo o processo de um milagre também. Mas nós podemos dizer que a sua vida já é o primeiro milagre do santo, que ele tinha feito milagres como beato. Isso. Né? E como você foi justamente no dia da canonização dele, então a intervenção dele também nisso. E de Padre Pio. Isso. Nós demos entrada no poço Padre Pio. Sim. Aí quem estava ali, fizemos a oração inicial que os funcionários da Canção Nova fazem, né? Nós participamos da oração. De tudo isso eu me lembro muito bem. Do Dr. Antônio Tiburcio monitorando a minha pressão, depois me colocando na ambulância, e quando chegou na Santa Casa, daí eu apaguei e não me lembro de mais nada. Sônia, como é que foram esses 22 dias? Nossa, foi de muita luta e foi de muita oração também, padre.
Porque a partir daquela terça-feira que o médico já, né, nos colocou para a família que ele ia entrar em óbito, na quarta-feira que eu voltei visitá-lo, eu já voltei, já fui direto para a capela, porque no hospital tem a capela, né? E naquele momento que a visita era 3h30, às 3h eu já marcava com o meu cunhado até lá, né? Que meu cunhado vinha do Rio para visitá-lo e a gente já marcava dentro da capela. Eu comecei a rezar o Terço da Misericórdia às 3h, todos os dias. Isso foi aqueles 30 dias que eu estava no hospital. E na quarta-feira, nessa visita que eu fui fazer com ele, conversei com o médico novamente, e o médico ainda falou, olha, amanhã, quinta-feira, eu vou levá-lo para fazer uma hemodiálise, que precisa fazer hemodiálise porque os rins não estavam funcionando. Sim. Aí nós resolvemos vir quarta-feira, à noite, porque eu tinha ficado direto já em Guará, né? Fiquei até na casa do meu irmão lá. E eu resolvi vir na quarta-feira para ir na missa do Clube Ouvinte, porque a gente sempre frequentava essa missa na quarta-feira. E eu vim nessa quarta-feira. Falei, vou lá, vou rezar pelo Ronaldo. E eu cheguei aqui, a missa foi tão providente, porque o padre Roger estava fazendo a campanha, era o cerco de Jericó. Né? Ele fazia a campanha das orações, né? A queda das muralhas, por 7 quarta-feiras. Aí eu, na hora eu pensei, eu acreditei naquilo, falei, eu aceitei esse convite e falei, eu vou fazer as 7 quarta-feiras. Eu vou acreditar no poder de Deus, que Ele vai poder fazer esse milagre, vai poder curar. E o tema da campanha era a cura do cego de Jericó. Né? E trabalhou muito nas quarta-feiras o versículo, né? Jesus, filho de Davi, me cura. Sim. Então aí eu segui fielmente quarta-feira, nas quarta-feiras, as 7 quarta-feiras, pedindo pelo Ronaldo. E fizemos uma campanha também. Fizemos orações, era reza do terço em casa. As pessoas também, né? Como ele falou, os familiares, amigos, todo mundo se uniu e nós ficamos naquela batalha. Porque o Ronaldo foi ter um sinal de melhora mesmo, foi no dia 16 de maio. 16 de maio, que o primeiro atestado dele veio que o paciente estava com um quadro de melhora. Então, aqueles 15 primeiros dias foi muito difícil. Eram 15 dias. 15 dias estava... Aliás, foram 15 dias em que o quadro era sempre estável. Grave. Era grave. Grave. Estável. Não muda. Não mudou durante esse tempo todo. Não mudou. Mas, ao mesmo tempo, os médicos continuavam dizendo... Eles davam alguma esperança a vocês? Depois que passou esses 15 dias, o médico já começou a preparar assim, olha, que essa doença, quando ela não mata, ela deixa sequelas. Então, já começou a preparar a gente que poderia ficar com as sequelas. Né? Até então, nesses 15 dias, eles como médicos, como equipe médica, eles diziam que realmente, até porque, como você mesma disse, ele estava com... Só o coração funcionando e ainda com 3 paradas cardíacas. E 3 paradas cardíacas. E foi bonito essa parte, padre, porque a primeira quarta-feira que eu vim já na semana que ele deu a entrada lá, que eu vim aqui na missa da Canção Nova, quando nós chegamos lá na quinta-feira, a gente viu que Deus já estava agindo. Ele não precisou ir fazer hemodiálise. Já não precisou, os rins já voltaram a funcionar. Isso na primeira quarta-feira que você estava participando? Na primeira quarta-feira. Naquela semana que ele né, deu entrada lá na segunda, na quarta nós viemos aqui e nessa campanha de oração na quinta-feira o Ronaldo já não foi levado para fazer a hemodiálise. Você dizendo isso, nós vamos continuar no próximo bloco, mas quero deixar para você uma pergunta que... Qual o tamanho da sua fé? Às vezes você pode estar dizendo agora que, padre, mas eu rezei e não consegui ver o milagre. Ou, padre, eu ainda estou rezando e eu quero ver o milagre. Ou, padre, eu rezei como vocês, eu vi o milagre. Independente se você vê ou não ver o milagre, a minha pergunta é: qual o tamanho da sua fé? Porque entra também aqui a questão de poderia ser que o Ronaldo não estivesse aqui. E aí a pergunta que eu faria para a Sônia, não vou fazer, viu, Sônia? Fique tranquila. Mas a pergunta que eu faria para a Sônia é: Sônia, e qual o tamanho da sua fé? Poderia ser que o Ronaldo estivesse aqui com sequelas. E eu poderia perguntar para a Sônia, Sônia e toda a sua família, né, de vocês, qual o tamanho da sua fé, Sônia? Deus deu ao Ronaldo a oportunidade de voltar e a missão dele continuar, né? Mas pode ser que a sua história não seja assim. E qual é o tamanho da sua fé? A resposta vai ser
o tamanho da confiança que você tem em Deus, não no que Ele pode fazer por nós. Ele pode fazer tudo? Pode. Mas qual é o tamanho da confiança nele? Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco e fique se perguntando, qual o tamanho da minha fé? Essa é a nossa sala de estar, onde nós conversamos sobre experiências de fé que nos ajudam a nos transformar também em gente de fé. Eu terminei o primeiro bloco fazendo uma pergunta e eu gostaria de saber qual que tem sido a sua resposta. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua confiança em Deus? Não somente quando o sofrimento, a enfermidade, a dor, a morte, a perda bate na nossa porta, mas quando parece que está tudo bem. Qual o tamanho da nossa fé? Porque nós estamos ouvindo hoje o testemunho do Ronaldo, da Sônia. O Ronaldo está aqui contando um milagre que durante 15 dias os médicos disseram para a Sônia e a família que o Ronaldo não estaria mais, mas o Ronaldo está aqui contando a sua experiência. Mas durante muito tempo ele poderia até ser questionado, Não, mas você é um homem de fé porque você tocou no milagre, Ronaldo? Mas e você? Quando é que você toca na fé? Somente quando Deus faz um milagre? Eu estou te provocando justamente para que você possa ver todos os vídeos, todos os programas que o Gente de Fé tem lá no nosso canal no YouTube, no Canção Nova Play. Você digita lá Gente de Fé, você vai encontrar todos os vídeos, pode rever com calma. Você pode nos seguir também no Facebook, facebook.com/Gente de Fé. Você pode nos seguir em todas as redes sociais, para que você, olhando estes testemunhos, se questione: qual é o tamanho da minha fé? Hoje nós podemos tocar neste milagre. Não é Sônia, não é Ronaldo, mas depois desses 15 dias, como você dizia, Sônia, que os médicos começaram a dizer: olha, pode ser que ele volte, mas se ele voltar, ele volta com sequelas. Como é que foi? Já tinham passado 15 dias. Então, já tinham passado 15 dias, aí eles começaram a fazer os testes, da visão, audição, para ver se ficou com alguma sequela, E eles foram vendo que os resultados foram todos positivos. O Ronaldo não estava com sequela de nenhum órgão, graças a Deus. Até então, 15 dias em coma ainda. Em coma ainda. Eles já começaram a fazer o teste. Com 22 dias, eles foram tirando o sedativo, para ele acordar. E quando ele acordou, eu lembro que eu fui lá visitá-lo, nós conversamos com ele e tudo. E no dia seguinte que eu voltei lá, o Ronaldo voltou a dormir. Caiu um sono de novo profundo e o médico até falou que poderia ser uma sequela da doença. E ele falou assim: olha, Sônia, tem pacientes que ficam até 1 ano dormindo. Aí eu falei: nossa, ficamos preocupados novamente, E agora, depois que tirou o sedativo, ele voltou a dormir, Mas não, aí no dia seguinte... Mas era um sono mesmo? Um sono mesmo. Não era um coma induzido nem era um coma? Não, foi logo... Tudo funcionando tranquilamente, porém dormindo. Que sono, hein? Você estava? Foi logo depois que eles retiraram o medicamento, Mas aí ele voltou, Quando nós fomos visitá-lo, ele acordou e continuaram com os testes, Ele começou a fazer um pouco de fisioterapia até no hospital, que foi levado aí ele saiu da UTI, foi levado para o quarto, E lá ele começou a fazer um pouquinho de fisioterapia, porque ele não andava ainda, mas ele ainda estava bem debilitado. Ele ficou aquele resto, como diz, o final do mês lá, aprendendo a fazer tudo. Porque o Ronaldo, ele nasceu de novo, Ele ficou que nem uma criança, ele aprendeu a comer, tudo. Aprendeu então, tudo até de poder novo. sair de lá. E como nós ouvimos no primeiro bloco, que houve um movimento de oração, O Marcelo Chaves, ele provocou essa oração, ele tem também mais uma palavrinha para nos dar agora. Quando Oliveira passou por esse momento, eu me recordo que nós estávamos ali diante de uma situação a nível de mundo, a nível de igreja, diante daquilo que seria a canonização de São João Paulo II.
E eu me recordo que foi justamente naquela época onde os estudos ainda estavam sendo feitos e grandes orações estavam sendo levantadas para a canonização de São João Paulo II. E eu me recordo que naquela época a TV Canção Nova, por nós termos essa linda história com João Paulo II, se a Fundação João Paulo II, na época nós fizemos uma grande corrente de oração muito forte, um grande movimento de oração muito forte, pedindo realmente a intercessão de João Paulo II. E é engraçado, foi uma coisa muito espontânea. A partir do momento onde eu notifiquei as pessoas da TV Canção Nova, porque o Oliveira era uma pessoa de dentro de casa, de dentro da Canção Nova, ele foi seminarista aqui na Canção Nova, ele tem uma história conosco aqui, então muitas pessoas conheciam o Ronaldo, conheciam o Oliveira. Então, quer queira ou quer não, virou esse grande movimento de oração dentro da Canção Nova e de intercessão pela saúde do Oliveira, a partir da pessoa de João Paulo II. E aí naquele dia eu lembro que eu só falei isso: João Paulo II, rogai por nós. Foi só isso, e fiquei em casa e não dormi mais. E fiquei em casa quieto, com o telefone do lado e rezando e intercedendo. Aí quando foi, acho que um pouco de madrugada, por volta da 1h da manhã, me ligaram. E quando eu vi o número, eu pensei comigo, morreu. Pensei comigo assim, faleceu. E quando eu atendi o telefone, falaram: Marcelo, o médico veio aqui nos procurar e ele não sabe explicar ainda o que está acontecendo, mas Oliveira reagiu de uma hora para outra. Aí houve essa intercessão, essa corrente, você voltou, e aí? Você volta, Ronaldo, se reencontra, começa a aprender tudo de novo, como é que foi? Porque nesse tempo você já começou a saber o que tinha acontecido com você, enfim, como é que foi voltar à vida e reaprender, como a Sônia disse quase agora? Então, depois que eu voltei do coma, que eu já estava em casa fazendo fisioterapia, né? O Marcelo Chaves esteve me visitando em casa, contou para mim que fez essa corrente de oração com toda a comunidade. Os vizinhos foram me visitar também, falando que sempre estavam intercedendo, pedindo a Deus pela minha recuperação. Eu só tive que agradecer a cada um deles, ao Marcelo Chaves, abraçá-lo, agradecer a comunidade. A Elzinha, quando eu vim aqui, ela vinha me abraçar, o milagre de Deus aqui, me abraçava e a gente compartilhava do meu renascimento, né? Uhum. Elzinha, na verdade eu renasci graças às orações de cada um de vocês, graças à oração da comunidade, dos meus familiares. Estou aqui recomeçando a vida de novo, aprendendo tudo de novo, a andar, a se alimentar, enfim, todo o processo de reabilitação. E que a fisioterapia foi me reabilitando aos poucos. No total foram quantos dias de hospital? Acho que um mês, né? 30 dias. 30 dias. Foram 15 em coma profundo, depois foram 22 dias. 22 dias em coma profundo, depois os outros 8 dias e houve ali um acompanhamento. O que os médicos diziam para você depois do acompanhamento? Depois que você sai, porque provavelmente deve ter tido um acompanhamento. Sim. Né? O que os médicos diziam para você? O doutor que atestou o milagre depois de 5 anos, ele falou: vou te acompanhar, Ronaldo, pro resto da vida. Você vai vir aqui semestralmente, depois anualmente, eu vou te acompanhar. Se em 5 anos não aparecer nenhuma sequela, não voltar, eu vou atestar que foi um milagre. Depois de 5 anos eu voltei lá, em 2016, ele deu atestado de que realmente foi um milagre a minha recuperação. Ele deu atestado. Isso, né? Deu atestado. O atestado, nós vamos mostrar depois, daqui a pouquinho, o atestado. Isso. Qual o nome do doutor? O médico? Joaquim. Doutor Joaquim atestou que houve algo que a ciência não explica. Não explica. Nós sabemos muito bem o que foi, né? Mas não sei se ele é um homem de fé, enfim, mas como médico ele não poderia atestar. Houve um progresso, aconteceu isso, não. Houve uma intervenção milagrosa. Né? E é vida normal? Você hoje tem vida normal? Houve esse processo de readaptação, onde você tinha que aprender a comer de novo, aprender a andar. Mas hoje é vida normal? Vida normal. A Sônia até comenta que depois de 2 anos, né, ela sempre estava reparando que eu voltei mais quieto, mais calado, não brincava muito com os sobrinhos, que era de costume antes da meningite. Depois de 2 anos que eu voltei a ter essa recuperação total, né? E você percebia esse... Não, eu não percebia. Eles que percebiam, os familiares que percebiam. Você percebia, Sônia? Percebia. Eu e os familiares percebiam, porque conheciam o jeito dele antes, né?
Então todo mundo notava, ele ficava mais quieto, às vezes ele ficava sorrindo, a pessoa conversava com ele, ele sorria, parecia que ele estava longe. Então a gente sabia que alguma coisa estava faltando ainda. E isso demorou os 2 anos, quando foi em 2013, né? Em 2013 que a gente viu que ele despertou, que ele voltou o que era mesmo antes. Voltou a ser o Ronaldo, que a família... Hoje ninguém nota diferença nenhuma, hoje ele é vida normal. Nesses 2 anos, até ele voltar aos 100%, vamos dizer assim, o que você, como esposa, precisou ser e fazer para o seu marido? Quando ele voltou para casa, dessa maneira, recuperado, vivo, porém, com todo esse processo de readaptação, de reaprender, o que você, como esposa, precisou fazer para ele? Então, padre, quando ele voltou, né, para casa, ele ainda voltou bem debilitado, né? Eu lembro que quando ele chegou em casa, ele nem entrou pela porta da frente, porque tem escada, né, na porta, na entrada. Ele teve que entrar pelo portão da garagem, porque teve que vir até perto da porta da cozinha para poder ser carregado para o quarto, porque ele não andava ainda, né? Então ele veio bem debilitado, bem magro mesmo. Mas aí começou aquele processo de fisioterapia, ele foi se recuperando, alimentação, né? Ele foi voltando. E eu fui fazendo o quê? Eu fui rezando cada vez mais. Ali eu já estava muito grata a Deus pelo milagre que já tinha feito. Então eu rezava já agradecendo, louvava a Deus agradecendo esse milagre e continuava rezando, pedindo por ele. Ali eu fui paciente nesses 2 anos, eu conhecia ele, eu sabia o que ele fazia, antes não estava fazendo mais. Então eu fui aguardando, acompanhando aquele processo dele também. Você tinha a esperança de que ele voltaria a tinha. ser quem ele era antes? Com certeza, eu tinha essa esperança, assim, eu acreditei nisso. Eu acreditei nesse Deus que poderia fazer esse poder, dar esse poder do milagre para nós, e eu confiei nisso. Aí eu rezei, né? Eu confiei e esperei em Deus, porque não tinha mais nada para fazer, né? O que nos restava era isso, era a oração, era aquela confiança em Deus e a espera em Deus também, que Deus sabe o momento certo, né? Ronaldo, e nesse momento em que você volta, em que você se percebe, em que você sabe o que aconteceu com você, como que era o teu relacionamento com Deus? Porque você já era um homem de fé, né? Você disse ali no início do programa que você durante 12 anos fez um programa de evangelização era o quê? Qual era a sua patente, vamos dizer assim? Cabo. Você como cabo da Polícia Militar Ambiental, você trabalhou na TV Canção Nova, no Preservação Ambiental, então você fazia um processo também de evangelização, né? Então você já era um homem que tinha feito uma experiência com Deus, foi seminarista, né? Você dizia, o próprio Marcelo Chaves disse que você foi seminarista aqui na Canção Nova em 93, né? Mas e depois? Onde é que estava Deus neste momento? Como é que era o teu relacionamento com Deus? Então, depois da doença, o meu relacionamento com Deus se intensificou, né? Se intensificou muito mais, porque eu amanhecia, levantava de manhã e dava graças. Senhor, muito obrigado por estar vivo, muito obrigado por ter me tirado do coma, muito obrigado por ter me curado dessa meningite meningocócica bacteriana, sem sequela nenhuma, né? As únicas sequelas são as marcas das feridas que eu trago na perna, que é para me lembrar, né? Deus deixou essa sequelinha aqui para me olhar e lembrar, olha... As marcas das chagas. Das chagas. Né? Então, eu sou grato a Deus e a gratidão ao dom da minha vida só aumentou. E você já se perguntou por que Deus permitiu que você voltasse? Olha, padre, sinceramente ainda não. Não me perguntei. Porque se nós cremos que estamos nas mãos de Deus, né? O que você ainda tem para fazer aqui neste mundo? Que Deus já não te levou. Porque é claro que nós temos um dia para nascer e na providência de Deus cremos que também temos um dia e queremos passar para a vida eterna, né? Mas Ele te deixou ainda aqui. Uma coisa que sempre me perturba e o pessoal da Canção Nova sempre provoca
Ronaldo, por que você não entra para o segundo elo da Canção Nova? Né? Sim. Por que você não convida a sua esposa? Já há muito tempo o pessoal, muito antes de adquirir a doença, eles perguntavam, por que você não entra para o segundo elo? Por que você não entra para o segundo elo? Acredito eu que Deus deu essa chance de eu estar aqui, de repente, para entrar para o segundo elo da Canção Nova, agora aposentado, está me dedicando mais às coisas de Deus, está trabalhando mais para a evangelização na Canção Nova. A Sônia também está para se aposentar. De repente, a gente entra para o segundo elo da Canção Nova para dar sequência a essa experiência que Deus trouxe para mim nesse momento. Isso eu nem sabia, eu perguntei aqui somente para provocar, porque esse é o meu papel aqui, provocar uma reação em vocês, porque cada vez que nós provocamos em vocês, eu também estou provocando quem está me assistindo agora, né? Eu não sei se você já se perguntou diante das chances e oportunidades que Deus te deu, por que será que Deus me deu essa chance? Por que Ele não me levou? Né? Quantas vezes nós já fomos libertos, vamos dizer assim, eu gosto de dizer, da boca do leão, ou com uma doença, ou com um acidente, né? Quantas pessoas já sentaram nessa poltrona de terem voltado de acidente, né? De terem experimentado o toque de Deus, mesmo com seus familiares indo, mas eles permanecendo. O que Deus quer de nós? Não sei se você já se perguntou. Se não, se pergunte. Cada dia nós deveríamos nos perguntar: o que Deus quer de mim ainda aqui? Né? Pode ser, né, Ronaldo? Pode ser, né, Sônia? Fazer uma propaganda vocacional aqui, né? Ser Canção Nova é bom demais. É bom demais. E pelo que vocês disseram, vocês dois estão dizendo, vocês já têm aí uma história com a Canção Nova e não é de hoje. Né? Você já conhece a Canção Nova desde o Rebanhão, lá em Cruzeiro. Você foi seminarista aqui, né, em 93. Então, quem sabe, não é? Mas seria bom perguntar. Seria bom aprofundar isso. O que Deus... Isso foi em 2011, né? Já se passaram aí 6 anos, já vai completar daqui a pouco 7 anos. E Deus está te dando a oportunidade. O que você ainda precisa fazer? Acho que seria muito interessante você perguntar. Bom, mas aqui não é um programa de direção espiritual. Aqui você só faz uma provocação, viu, Ronaldo? Mas, Sônia, diante desse milagre de Deus, em que você viu o milagre de Deus, a mesma pergunta que eu fiz para o Ronaldo, faço para você. E Deus? Antes e depois dessa situação, como que ficou na sua vida? Como o Ronaldo falou, intensificou mais, né? Eu acho que a nossa fé fortaleceu mais, né? Diante desse problema, a gente voltando, né? Vendo tudo que aconteceu, nós nos tornamos mais fortes até, e a nossa fé fortaleceu. E eu vejo assim que tudo teve um novo sentido. As nossas orações, o terço que nós rezamos, né, em casa, a oração que nós fazemos de manhã quando a gente acorda, a Santa Missa, tudo teve um novo sentido na nossa vida. Uhum. Eu acho que hoje nós entendemos melhor, vivemos melhor e a tendência é só aumentar e vivenciar isso, mostrar para as pessoas, né, esse amor de Deus, como Deus é milagroso, né? Como muitas pessoas às vezes não acreditam em Deus, né? Como deixar passar essa oportunidade, que a gente está vendo Deus presente na nossa vida, nesse milagre dele. Então acho que hoje tudo aumentou, nós crescemos com isso crescemos muito até na fé mesmo. Olhando para essa câmera aqui, Sônia, eu vou pedir para os dois isso, tá? Olhando para essa câmera. Quantas pessoas podem estar nos assistindo neste momento, vivendo a mesma situação que você viveu, situação parecida com o que você viveu? As pessoas podem estar agora assistindo o nosso programa, mas com um ente querido no hospital, com alguém que não somente no hospital, mas alguém que está no mundo das drogas, alguém que está com uma doença grave, incurável, alguém que está... Enfim, o que você fala para os familiares? A sua experiência você está contando, mas agora como alguém que experimentou, o que você pode falar para essas pessoas?
Eu diria para essas pessoas que, diante de um problema, de uma situação dessa, como doença, uma enfermidade muito séria, que você não desista, né? Que você ore, que você entregue para Deus esse problema, essa situação, seja qual for a situação que você está vivendo. Que você ore, que você confie, que você espere em Deus, porque tudo pode ser mudado pela oração. Porque o Ronaldo, aqui meu esposo, ele é fruto dessa oração, da oração das pessoas. Amém. A produtora está trazendo aqui, pode trazer aqui, pode, sem problema não. Aqui está a carta não, o laudo médico, né? O laudo médico em que o doutor José Joaquim Santos Neto, ele declara milagrosamente a cura, né? Houve a intervenção que a medicina não explica, né? Tá aí, depois do que a Sônia disse, da motivação do que a Sônia disse, isso foi datado no dia 20 de julho de 2016, foi um processo de 5 anos, porque começou no dia 31/5 de 2011 e terminou no dia 25 de julho de 2016, ou seja, 5 anos, né? O doutor atesta que com uma melhora clínica milagrosamente do ponto de vista médico, né? Ronaldo, aqui tem um laudo, mas o que você poderia dizer então para as pessoas que estão nesta situação? Eu diria para as pessoas que se encontram nessa situação de um ente querido internado no hospital, que apesar de toda a miséria humana que nós temos, que nós somos, é infinitamente maior o amor de Deus por cada um de nós, por cada uma dessas pessoas que estão hospitalizadas. Você acredite, você tenha fé na recuperação e com certeza você vai adquirir um milagre na sua vida também. Você, como homem de fé, você foi alguém que experimentou. Pode ser que agora alguma televisão no hospital está ligada e alguém está no hospital. É o paciente, não é o familiar. O que você falaria para este paciente que está no hospital? É o paciente. Qual que é a experiência que você pode passar para essa pessoa? Olha, a experiência que eu posso passar para você que está no hospital acompanhando este programa é que você acredite no amor de Deus. O amor de Deus é infinitamente superior a toda a miséria humana, a todos os nossos pecados. O amor de Deus é infinitamente superior a tudo isso. Acredite no amor de Deus, acredite na misericórdia de Deus e Deus vai fazer um milagre na sua vida. E isso, como o próprio Marcelo disse nos VTs, como nós fomos vendo, aqui tem atestado por doutor José Joaquim Santos Neto, do CRM de São Paulo, 69791. E você diz que teve a intervenção de São João Paulo II e de São Pio. Você sente isso também no seu coração? Com certeza, com certeza. Eu me lembro, durante o estado de coma, a única coisa que eu me lembro, as pessoas perguntam, durante o estado de coma você entrou em algum túnel de luz, alguma coisa assim? Eu falei, não. A única coisa que eu me lembro durante o estado de coma é de Padre Pio e algumas irmãs curando as minhas feridas, tratando as minhas feridas. Sim. É a única coisa que eu me lembro. Desse tempo todo você lembra apenas dessa experiência? Dessa experiência. Isso também toca a experiência da intercessão dos santos, que infelizmente muitos não acreditam. É claro que nós podemos chegar diretamente a Deus, nós somos filhos, né? O que se alega, infelizmente, em algumas denominações, inclusive cristãs, é que nós não precisamos da intercessão dos santos. Mas Deus tem os seus meios e Ele escolhe, né? Como Ele poderia ter vindo, né, se essa foi a tua experiência,
Ele poderia ter vindo limpar as suas chagas, limpar as suas feridas? Poderia, ele é Deus. Mas ele quis enviar um filho dele que já está lá, Padre Pio. Eu quero agradecer muito a vinda de vocês, a experiência que vocês trouxeram, e eu quero provocar aqueles que estão em casa agora, como eu provoquei no final do primeiro bloco, e eu provoco vocês também agora. Qual o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua confiança em Deus? A Sônia disse que na primeira semana em que ela veio na missa do Clube do Ouvinte, do Clube da Evangelização, no outro dia o Ronaldo já estava diferente. Né? Deus pode fazer isso? Pode. Está aqui, atestado de forma clínica. A ciência atesta isso daqui. Deus pode fazer? Pode. E como pode? Mas qual é o tamanho da sua fé? Fique com essa pergunta. Deus pode fazer? Pode. Ele pode ser que Ele queira algo diferente de você? Pode ser que Ele queira algo diferente de você. Pode ser que Ele queira caminhar com você junto ao Calvário. Pode ser que Ele quer caminhar com você carregando a sua cruz. Pode ser que Ele quer caminhar com você nos problemas que você tem. Pode ser que Ele queira isso. Mas o importante é que Deus não nos abandone. E qual é o tamanho da sua fé? Ronaldo, muito obrigado, porque vocês também testemunham não só um milagre, mas uma fé em família. Durante quase o programa inteiro vocês ficaram aí, com as mãozinhas dadas. Faço questão de mostrar isso agora. Pode ficar, pode segurar firme, porque foi assim que vocês ficaram o programa inteiro, para dizer que também, quando a família reza unida, ela permanece unida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe também a você. E não se esqueça, qual é o tamanho da sua fé? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Deixa eu abraçar um milagre. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Sônia, a intercessora também. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, Padre. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.